Primeiro, eu devo lhe contar desde o princípio. Ok, é complicado pra mim, mas tudo bem. Eu estava terminando de assistir a saga de Enies Lobby e tinha gostado muito. As lutas foram muito épicas e ver o Luffy derrotando Rob Lucy daquele jeito me deixou muito animado e entusiasmado para continuar acompanhando. Eu estava terminando de ver o episódio 325 e já procurando os links para baixar os primeiros episódios de Thriller Bark, quando resolvi voltar à lista de episódios de Enies Lobby para ver uma coisa. Foi quando eu percebi, no final da lista do site, depois do 325, tinha outro link, sem nome e nem imagem, apenas escrito episódio 32.666 e um link simples do lado. Achei estranho, pois não tinha reparado naquilo antes, e ele não estava no padrão dos outros episódios. Eu não conseguia entender. O episódio 326 era um falha de Thriller Bark, e aquele, ao meu ver, era ainda em Enies Lobby. Confuso e sem entender nada, eu cliquei no link, que para meu espanto era um download link direto que baixou quase que imediatamente. Pensei que podia ser problema com a internet ou algo assim, mas não era. Fui para a parte de downloads e encontrei o arquivo. Ele se chamava 32.666.wav e tinha não menos que 5 megas. Achei muito estranho para um episódio de One Piece, mas tudo bem, eu abri. Ele tinha 5 minutos de duração. Por quase 1 minuto, a tela permaneceu preta com alguns chiados baixos no fundo, sem a abertura Crazy Rainbow da saga. Então a cena mudou para a plataforma do trem do oceano, onde a Kokoro e sua neta Shimei costumavam ficar. Kokoro estava sentada em um banco, bebendo e rindo como sempre, e Shimei do seu lado, encolhida no chão, chorando. A cena ficou daquele jeito por quase outro minuto, as risadas de Kokoro se misturando ao choro incessante de sua neta. Aquilo estava estranho demais, estava me dando agonia e um certo desespero. Já não aguentava mais ver a pobre menina chorando enquanto sua avó apenas ria. Quando estava prestes a fechar o player e deletar aquele episódio bizarro, a cena mudou de novo. Estavam Kokoro e Shimei dentro de algum lugar, não deu para ver direito onde era, se era na estação mesmo ou não. Só sei que estavam em um lugar pouco iluminado, de frente para uma porta. Kokoro não ria mais e estava com uma das mãos sobre o ombro de Shimei, que não chorava mais, apenas soluçava. As duas pareciam muito abatidas e o traço estava diferente do que eu via nos episódios normais. Pareciam mais reais. Parecia que eu podia sentir o sofrimento delas pelas suas faces. Eu não lembro quanto tempo aquilo durou. Eu estava agoniado, desesperado, não tinha noção do que tinha acontecido à menina, mas sabia que era algo muito ruim. Seria melhor se eu realmente tivesse sabido. A cena então mudou. O lugar era o mesmo, mas estava mais escuro. Apenas Shimei estava lá, sozinha, olhando para a porta. Não chorava, não soluçava mais, apenas olhava. Então ela caminhou até a porta e a abriu. Quando ela entrou, a porta fechou-se, a cena paralisou alguns instantes na porta fechada antes de mudar de cena. Shimei se encontrava dentro de um quarto fechado e mais escuro que o lugar que estava antes. Quase não se podia ver muita coisa, além das cores de seu cabelo e sua roupa. Ela ficou alguns momentos parada, voltando a soluçar baixinho, até andar alguns metros, parando na frente de algo que eu não decifrei direito por causa da iluminação. Aquela cena manteve-se pelo que pareceu ilogicamente possível, muito além de 5 minutos, mas eu estava tão perturbado que não fiz questão de entender. Shimei andou mais alguns passos, ficando bem perto daquilo. Eu aproximei um bom tanto da tela do meu computador, apenas para tentar entender o que era, mas não consegui. A cena começou a dar zoom e eu fiquei feliz, por assim poderia ver o que era que fazia a pobre garota chorar tanto, mas tinha medo ao mesmo tempo, pois eu poderia me arrepender depois. Quando o zoom terminou, eu pude ver o que era. Algo terrível, extremamente cabuloso, algo que eu não esperava ver em One Piece. Até aquele momento, eu nem mais fazia ideia se aquilo era um episódio de One Piece ou não. Eu simplesmente não entendia. Aquilo nada mais era que Gombe, o coelho azul de Shimei, morto, deitado de barriga para cima em uma poça de sangue. Aquilo era atormentador, era real demais para o meu gosto. Aquilo, de alguma forma, era One Piece. Não era. Shimei voltou a chorar, dessa vez com mais intensidade do que antes. Algo realmente desesperador, que me deu mais agonia e desespero do que antes. Eu queria fechar aquilo e ao mesmo tempo
que queria continuar vendo, realmente não conseguia entender. Eu tinha medo, mas minha curiosidade era maior. O corpo de Gombe, morto, começou a se mexer de leve, e com isso o choro de Shimei aumentou mais ainda. Tive que abaixar o volume do meu fone, pois aquilo estava passando dos limites. Era algo surreal. O corpo de Gombe então começou a tremer e a se debater. Parecia que estava em convulsão, mas eu sabia que não era. Aos poucos, o corpo dele foi começando a parar com aqueles estranhos movimentos, e o choro de Shimei também. A cena ficou silenciosa e por alguns minutos permaneceu dando close no corpo do coelho. Quando eu pensei que aquilo iria acabar, eu estava completamente errado. O coelho se levantou lentamente e abriu seus olhos, que eram vermelhos, tão vermelhos que brilhavam no meio da escuridão. Seu corpo pingava sangue. Eu não conseguia distinguir o seu rosto, apenas via o brilho de seus olhos. Então, ele pulou na direção da câmera e eu pude vê-lo. A coisa mais cabulosa e extremamente horrível que eu já vi na vida. Não tenho palavras para descrever aquela aberração, que só de lembrar eu sinto calafrios. Ouvi um grito no fundo do vídeo, que parecia ser de Shimei, e então meu computador desligou sozinho. Quando eu liguei o computador de volta, excluí imediatamente o arquivo. A única coisa que eu sei é que depois daquele dia, o site de onde eu fiz download desse episódio ficou fora do ar. E quando voltou, ele não estava mais lá. Tentei procurar na internet e não achei informação alguma, nada. Nunca mais consegui ver One Piece depois daquele incidente. Ainda sonho com aquele rosto. Aquilo era surreal, horrível, demoníaco. Maldito seja esse coelho que atormenta os meus sonhos.